Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e aqui prosseguindo com uma história mais fantástica, saltando um pouco da descrição que consta no livro de Êxodos, que é o segundo livro do Pentateuco Mosaico, onde descreve, né, conta, nos traz a história de Moisés. No vídeo passado, eu havia falado sobre Hatshepsut, que foi uma faraó, e ela foi obrigada a casar-se com um irmão, porque o irmão, quando morreu, até eu contei a história de um faraó chamado Almose. Esse Almose, primeiro, ele teve um papel fundamental na recondução do Egito depois que os Hyksos foram banidos. E quando ele morreu, ele não tinha sucessor, então ele deixou com um militar de alta patente, que era Tutmés I. Esse Tutmés, então, ele se torna faraó, e também não deixou um sucessor claro, porque com a esposa principal, que era a esposa real, ele não teve filhos, ele teve só uma filha, e talvez teve mais filhas, né? Mas a mais velha, que seria a primogênita, era Hatshepsut, então ele não tinha um herdeiro. Só que numa concubina, uma princesa, teve um filho com ele. E ela colocou o nome do menino, eles colocaram o nome do menino de Tutmés II. Ele, por não ser filho da princesa ou da rainha, ele não poderia assumir. Então, a saída que eles encontraram foi fazer com Hatshepsut casasse com o meio-irmão. E assim ela seria regente. E assim foi, né? Então, quando eles se casaram, por volta de... O menino tinha de 8 a 12 anos, mais ou menos, e a menina talvez já tivesse até 20, a Hatshepsut. E ele, então, quando ele desenvolve-se ali, vai se desenvolvendo, ele vai tomando, vamos dizer assim, o papel mesmo, né? Então, ele chega a ser o faraó. Mas o reinado dele foi muito curto, foi entre 14 anos, mais ou menos. E aí ele morreu. Ele morreu, e aí ele teve um filho com a minha irmã, Tutmés III. Então esse foi o seu sucessor, mas ele tinha apenas 2 anos de idade, e novamente então a Hatshepsut, ela entra como regente, e o papel do menino era nas cerimônias ao deus Amon-Ra, que é Marduk da Suméria, e ele era fundamental para essas cerimônias, né? Só que a Hatshepsut pensou, falando, poxa, mas precisa pegar o menino, levar, fazer todo aquele ritual. Então não é mais fácil, já que eu sou a mãe dele, não é mais fácil eu assumir de uma vez? Então ela vai assumir não só a regência, mas ela vai se autoproclamar faraó. E quando ela faz essa proclamação, ela usa, né, toda a vestimenta masculina de um faraó. Ela põe barba postiça, ela põe a tanga curta que os faraós usavam, enfim. Ela usa a coroa dos dois, né, que o Egito foi dividido, então tinha o Baixo Egito e o Alto Egito. E aí, quando foi unificado por Almoses primeiro, ele unificou também a coroa, então ela usava a coroa dos dois, ou seja, ela era um faraó dos dois Egitos, que estavam unificados, que já tinham sido unificados,
e eram uma potência. E ela sempre disse que ela era filha do Marduk. Só que nessa administração dela, ela tinha um arquiteto que era um amigo dela. E essa amizade, ela cresceu, ela transbordou da condição de uma amizade para um amor. E esse amor gerou um filho. E esse filho, ele era ilegítimo, porque ele não era... Ele era da realeza com a plebe, porque embora o rapaz que ela gostava, né, o homem que ela gostava, que também era arquiteto, que inclusive as obras que ela realizou foi idealização desse arquiteto, chamado Senemuti. Então, Senemuti, ele estava sempre ao lado dela e, enfim, né, tornou-se seu vizir, enfim, eles tiveram um filho e esse filho, ele ficou assim, né, na condição de um escondido ou de um adotado. E ele teve educação principesca e se tornou um militar brilhante. Então é disso que nós vamos falar agora. A história de Moisés, que nós conhecemos pelos relatos, pela narrativa bíblica, os hebreus estavam no Egito e se multiplicaram muito, e aí um faraó, preocupado com isso, mandou matar todos os meninos, e as parteiras eram obrigadas a matar as crianças ao nascer, de sexo masculino. Só que nasceu um menino de uma mulher chamada Joquebede, casada com Amrão, que era da tribo de Levi, e essa criança era tão formosa que aí a parteira não teve coragem de matar o menino e o escondeu durante 3 meses. Durante 3 meses esse menino ficou escondido, só que não dava mais para esconder, então ela e a mãe entraram num acordo, colocaram o menino num cesto, que elas colocaram uma proteção ali de betume, enfim, impermeabilizar esse cesto e jogaram no Rio Nilo. Ali no Rio Nilo, nós sabemos que naquela época era um rio extremamente, vamos dizer assim, não poluído e tinha uma vida, né, ou vidas que habitavam dentro desse rio que eram extremamente arriscadas para o ser humano, como jacarés, piranhas e tudo mais. E era nesse lugar onde o menino foi lançado. E a correnteza foi levando o menino. E nessa correnteza, ele chega até onde a princesa estava se banhando. Aí nós vamos encontrar uma outra incoerência muito grande, porque na vida palaciana existia quartos de banho naquele tempo, e isso daí é a arqueologia que fala. E era, vamos dizer assim, fora de princípio até uma princesa se banhar num rio. Não tinha, vamos dizer assim, lógica isso. E mesmo porque o rio também apresentava perigos perigos de morte. Então, é uma história, né? Assim como a de Sargão, que também foi jogado num rio. Então, são essas lendas que alimentaram, assim, esses grandes avatares, por exemplo, né? Sargão, Moisés, o próprio Buda também tem uma história, né? Bem diferente. Enfim, então essa é a história que está dentro do relato bíblico. Só que voltando lá para nossa faraó, né, Hatshepsut, quando ela tem esse filho, então ela educa-o como um príncipe. E só que o Tutmés III,
que na verdade era, vamos dizer assim, mais novo que Moisés, ele vai ter, né, em determinado momento, porque ela vai morrer, né? Segundo o consta aí, porque encontraram o túmulo dela, fizeram todo um levantamento. Hoje todo mundo sabe do que o faraó aquele morreu, porque um morreu com 40, outro com 20, outro com, enfim, eles tinham uma vida relativamente curta. E ela provavelmente tenha morrido de um câncer, né? E então é essa mulher que vai dar, vamos dizer assim, um start para uma história bem interessante que eu gostaria aqui de deixar com vocês. Moisés é um nome, ou Moses é um nome egípcio. Tanto que nós não vamos encontrar na Bíblia inteira outro nome, outro, vamos dizer assim, personagem chamado Moisés. Apenas um, que é o Moisés que vai tirar o povo do Egito, o povo hebreu do Egito. Moisés significa rapaz, né? E em hebraico foi traduzido como tirado das águas. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa coisa bem interessante, porque quando Tutmés III, ele percebe que ele tem um desafio pela frente, porque Moisés poderia de repente reclamar o trono, afinal ele era filho mais velho da Hatshepsut. Então ele faz o seguinte, ele começa a perseguir Moisés. Moisés já tinha vindo de algumas batalhas, então ele tinha uma visão geopolítica melhor do que Tutmés. E então existe essa rixa. Então vou voltar para o relato bíblico, que fala que Moisés um dia foi visitar o povo dele, os hebreus. Esse é o relato bíblico. E ele viu um egípcio colocando uma carga muito pesada em cima do ombro de um hebreu e dando chibatada. Então ele defende, ou então ele parte para cima deste egípcio e num golpe, porque ele era excelente nas artes marciais. Então com um golpe ele mata o egípcio e enterra o seu corpo na areia. Então essa é o que está escrito lá. No dia seguinte, ele volta no mesmo lugar e ele vê dois hebreus brigando. E ele vai apartar. E um deles fala assim, o que você está querendo fazer comigo? E ainda chama ele de príncipe. A palavra que o hebreu usou para Moisés, chamou ele de príncipe. E falou, o príncipe, você também vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o egípcio? Vai me matar e me colocar esconder na areia? E aí, então, Moisés ficou com receio, porque disse que matar um egípcio era pena de morte, coisa assim. Então, ele foge para Midian. Mas aí a história é um pouco diferente. Quando Moisés começa a ser perseguido pelo seu meio-irmão Tutmés III, ele vai fugir para Midian, sim, porque ele vai precisar o quê? Salvar a sua própria pele. E aí em Midian, que fica acho que na Arábia Saudita hoje, seria Arábia Saudita. Ele fica lá e ele vai e encontra Reuel, tá escrito Reuel no Êxodo, mas também é Jetro. Eu prefiro chamá-lo de Jetro. E Jetro, ele era um alto sacerdote dentro lá de Midian. E Moisés fica no templo com Midian. Com Jetro, em Midian. Quando ele vai convivendo com Jetro, ele vai levando todo o conhecimento que ele teve dentro, né, da sua educação no Egito, ele vai também, vamos dizer assim, fazendo uma fusão com os altos conhecimentos desse alto sacerdote Jetro.
Inclusive, ele casou com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e em grego é Séfora. E ele teve 2 filhos, Eliezer e Gerson. Então, Moisés, ele fica ali por algum tempo e ao contrário do que a gente imagina que, ou que nos foi contado, ou que está escrito, que ele ficou sendo um pastor de ovelhas. Não, ele era um homem estratégico, ele era um estrategista de guerra. Ele entendia disso. Então, em determinado momento, ele vai até o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ele tem vamos falar hoje na linguagem atual, ele tem um contato com seres que não eram seres normais como ele, ou como nós, talvez como ele sim. E porque o relato da sarça, da sarça ardente que não se consumia, pensem bem, eram luzes profusas de um veículo que estava ali ligado, e ele vai receber então as orientações. E lembrando, agora nós temos que voltar lá para os nossos colonizadores, que eles tinham uma tecnologia muito mais avançada do que nós possamos imaginar hoje, com a nossa tecnologia, que a gente vai até a Lua, dá volta para a Terra, manda, né, uns aparelhos para sondarem a superfície de outros planetas, mas um lugar muito longe ainda, não uma aproximação muito perto, exceto Marte, que foi o Curiosity para lá e deu uma olhada no solo. Enfim, eles tinham uma tecnologia muito maior que a nossa atual, e é lógico que Moisés fazia parte, porque Moisés estava dentro de um programa, e esse programa era muito bem definido. Só para nós termos assim uma recordação lá do passado, a primeira região era o protótipo para que a humanidade fosse, vamos dizer assim, de qualidade, tivesse uma excelência na moral, na ética, no senso justo, ou seja, na justiça. Porque justiça é isso, justiça é ser justo, correto. Então, quando Moisés ele é o escolhido por esses seres, ele vai receber ali naquele lugar, que era um monte alto. Se vocês olharem hoje, vocês vão ver que é uma região inóspita e, né, cheia de montanhas. E era onde eles normalmente chegavam para conversar com os, vamos dizer assim, com aqueles que eles queriam se comunicar, né? Em Atos, no capítulo 7, 22, consta, através de Paulo, a informação que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, isso está em Atos 7, 22. Então, Moisés, na verdade, ele foi um instrumento muito preparado para fazer uma coisa importantíssima. O povo de Israel, que hoje nós conhecemos, na verdade, foram do tronco de Abraão, que Abraão tinha uma fidelidade a esse Deus Enlil, que era o Senhor do comando, era ele que comandava tudo na terra. E lembrando assim, quando eu falo a palavra Deus, eu não estou me referindo ao Criador, aquilo que este que é sempiterno, que nós não temos ainda condições de conhecer. Nós só sabemos através dos seus atributos. Então, o Enlil, que na verdade era o senhor do comando da terra, ele começa a ser assim a ter uma divergência com outro clã, que era o clã do seu irmão, Enki, que o seu sobrinho achava que o pai que deveria ser o senhor do comando, senhor da terra, ou, na verdade esse título era dele mesmo, senhor da terra, e o Enlil
era o senhor do comando. E aí começa então uma briga, porque Marduk, que era filho de Enki, queria ter o lugar do tio. E então essa briga, né, vamos dizer assim, gerou o quê? Gerou uma divisão de terra. E quando as coisas foram complicando, Enlil, ele vai até o conselho e fala que as coisas estão muito difíceis e ele gostaria de uma orientação. Aí, então, esse conselho, que era acima, né, de Enlil, fala para que ele procurasse na família de Terá, que era um alto sacerdote de Enlil, que ali haveria alguém que traria fidelidade a esse Deus Enlil, que era o senhor do comando. Dá para entender? Então, esse senhor do comando, em primeiro momento, né, que não tem esse nome registrado nos relatos bíblicos. Ele era o Senhor, então só se falava do Senhor. Então esse Senhor, ele vai trazer ali, né, em Abraão, o seu agente fiel, porque Abraão também era um general. Então é desse tronco aí que vai sair os que são fiéis a Enlil. E é por isso que ainda hoje nós escutamos vamos dizer assim, uma sentença assim, o povo escolhido de Israel. É porque no seio, lá na sua origem, eles eram fiéis a esse Deus Enlil. Bom, como eu falei, a palavra Deus é uma palavra, vamos dizer assim, que é para designar um Deus antropomorfo, ou seja, um Deus segundo a nossa figura humana. Então, a palavra Deus é uma palavra, é um termo popular, muito diferente do Criador de tudo que existe. Então, voltando lá, agora entendendo aí um pouco melhor, Moisés, ele foi treinado dentro desse programa para retirar aquele povo que foi feito cativo no Egito, justamente a sede do adversário do Deus Enlil. Então, Moisés, ele vai ser preparado ali dentro das ciências, de toda a ciência dos egípcios, como Paulo relatou, justamente para que ele pudesse retirar esse povo. Então, nós sabemos que as circunstâncias são de acordo com a necessidade que há de ser desenvolvidas. Por exemplo, Moisés, ele veio através de uma concepção, vamos dizer assim, extraconjugal, mas essa concepção foi propícia porque era ele que teria que ser aquele que retiraria esse povo lá do Egito. Então, ele teve, além de tudo, segundo o Flávio Joséfo, que é um escritor, né, da história dos judeus, ele registrou que Moisés comandou a guerra entre o Egito e a Etiópia. E ele ficou conhecido como um habilidoso general, poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras. E mais tarde a gente vai ver que isso foi colocado lá, que ele não tinha essa coisa da comunicação. Mas na verdade ele tinha sim, apenas ele tinha um problema assim de, vamos dizer, ele não tinha o conhecimento do idioma egípcio. Aí, segundo Joséfo ainda, quando terminou a guerra com a Etiópia, ele voltou para a corte egípcia. E é lógico que ele esperava, né, ter uma vida tranquila, com reconhecimento. Mas não era isso, Tutmés estava querendo outra coisa para ele. Então, ele vai, então, agora voltando, ele vai para Midian, fica com o Jetro, entra vamos dizer assim, entra num conhecimento mais profundo sobre os colonizadores, e aí então é quando ele vai para o Monte Sinai, e quando ele está no Monte Sinai, que ali está descrito que ele estava pastoreando, mas não estava,
ele nessa sarça ardente, então ele é chamado e ele vai. E quando ele chega, né, ali inclusive era o Monte Horebe, um dos montes chamado Monte Horebe. E ele diz assim, né, é uma coisa que é bem interessante. Quando chamam ele, Moisés, Moisés, ele fala, sim, sou eu, quem me chama? Aí ele fala, eu sou, eu sou. Aí, daí a explicação vem, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então vamos lá, eu sou o Deus do teu pai. Então a pergunta que a gente faz, quem era o pai de Moisés? Porque ele diz, eu sou o Deus do teu pai e o Deus de Abraão, e sendo que Abraão foi o primeiro patriarca. Então são essas coisinhas que vão mostrando pra gente esses sinais que existe assim um conteúdo gigantesco por trás de toda essa história que eu digo que é muito mal contada, muito mal aplicada, isso dentro das teologias, porque a teologia ela entrou só vamos dizer assim, teo, em grego é Deus, logia significa o estudo, ou sei lá, alguma coisa relacionada a Deus. Então a teologia ela criou, né, assim, personagens que são muito corretos, muito dentro daquele contexto. Embora o próprio Moisés ele vai usar os textos antigos dos sumérios para escrever a Gênese, o livro da Gênesis, né? Então a pergunta é quem era o pai de Moisés que estava diante de Abraão? Isso é uma incógnita, né? Uma incógnita que a gente tem assim, uma curiosidade ainda para saber. Será que, né, todo esse tempo nós estivemos enganados? Então, no Monte Sinai, ele vai encontrar esse eu sou, que não se identifica com nenhum nome, apenas como eu sou, e vai ali, né, receber algumas orientações, eu digo, muito importantes, porque nessas orientações que ele vai receber, é justamente para tirar o povo que não estava cativo no Egito. Eles foram para lá, eles foram ficando, eles criaram ali perderam a sua identidade. E uma das coisas que Marduk sempre quis foi exatamente isso, fazer com que o povo perdesse essa identidade, perdessem a condição, né, ou a lembrança, a memória do Deus Enlil. E o Deus Enlil, então, como eu sou, ele vai chamar Moisés para realinhar tudo isso. No próximo episódio, nós vamos ver como que Moisés vai lidar com tudo isso. Porque embora ele tivesse sido preparado juntamente com Jetro dentro daquele templo, que ele tivesse ali envolvido nas questões bélicas também, porque ele tinha conhecimento de guerra e ele sabia que o convite, a partir do momento em que ele chama, né, Moisés, e ele vai, e a proposta vem, você vai libertar o povo hebreu do Egito, ele sabia que ele ia ter que lidar com várias questões, e uma delas poderia ser a guerra. E umas outras questões que talvez fossem além da guerra, que é a questão da nacionalização, ou seja, trazer as tradições para o povo que havia perdido a sua identidade depois de 430 anos no Egito. Então, só para nós termos assim mais uma ideia, quando nós ficamos 10 anos num país, nós começamos já a adotar a cultura, assimilar todo o modo de viver daquele outro país. Agora imaginem 430 anos. Quantas gerações se passaram ali com outros costumes, e mesmo que eles tivessem uma tradição que fosse oral, era
muito perdido, porque hoje, se nós analisarmos, nós vamos lembrar das coisas que os nossos avós contavam, mas como que nós vamos passar isso com lisura ou com 100% de pureza para os nossos descendentes? Vai ter uma complicação. Então, vamos aguardar aí o próximo episódio dessa história que é bem interessante, saltando ali das páginas do Êxodos para uma realidade bem diferente. Então, eu peço para vocês que deixem o like, deixem o seu dislike se não gostarem, deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo. Quanto mais pessoas tiverem o alcance, melhor será para todos nós, porque seremos cada vez mais um número maior de despertos, porque hoje a humanidade está dormindo. Então, tenha uma ótima semana e até lá!